Boa noite a todos. Agradecendo a Jesus pela oportunidade, ao Cantinho de Jesus, que nos oferece esse abrigo, esse momento de refrigério, para novos pensamentos, novas ideias, em torno do Evangelho de Jesus. E o tema de hoje apresenta-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 22, intitulado Maneira de Orar. Vem uma sequência das instruções dos Espíritos e essa é a primeira das instruções, que é a maneira de orar. Bem, a gente pensa assim, tá fácil, porque a gente vai falar sobre prece, sobre oração em um templo religioso, numa casa espírita. Todos nós, então, já estamos acostumados e já sabemos orar. De que mais iria acrescentar? E aí a gente fica pensando, será que de fato a gente entende o que é oração? O que é a prece? Será que de fato conseguimos utilizar das nossas multiformas, de se comunicar com Deus, com o que é mais sagrado e com o ambiente? E aí vem as orientações que de repente a forma como que a gente se comunica pela essa prece pode ser aperfeiçoada. Isso significa que à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aperfeiçoando essa forma de se comunicar com o Criador, de se comunicar conosco mesmo, de se relacionar com tudo e todos ao nosso redor. E a instrução, ela vai começar assim: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Bem, isso significa que a cada dia a gente volta para a carne, a gente desperta para a matéria. Aqui ele está querendo dizer que todas as vezes que a gente dorme, ao acordar, a gente está voltando para o corpo físico. E a primeira coisa que a gente deve fazer, além de abrir os olhos, é a prece. E aí faz a gente recordar das orientações da mãe de Divaldo Franco, de sempre quando ele acordava, ele podia enxergá-la e ela dizia: ore, meu filho. Ele falava: mãe, mas acabei de acordar. E ela dizia: por isso mesmo, ore. Então aqui a gente vê de novo uma afirmação da espiritualidade amiga, dizendo pra gente que ao acordar, uma prece. Talvez pelos propósitos que a gente precisa dar conta desse dia que amanhece. Dessa aurora esperada, que nem sempre a gente podia imaginar que ela chegaria. Quem de nós pudéssemos ter certeza que ao adormecer, teríamos mais um dia na carne. Então, esse acordar é conveniente que a gente acorde, que desperte com a prece. Ele diz: quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Isso já é uma exclamação, uma afirmativa de que, de fato, todos nós oramos. Principalmente depois que Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Mas agora ele vai ensinar para que a gente ore de uma forma mais efetiva, de acordo com a nossa verdade do momento. Quem importam aos senhores as frases que maquinalmente articulam umas às outras, fazendo discursos de um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? Ele indaga porque o intelecto é bem vaidoso. E aí a gente gosta de orar demonstrando todo o conhecimento e cultura intelectual que tivemos. Como se fosse a beleza externa e um dever a se cumprir que pesasse, sem muitas vezes entender o que se passa no interior dos nossos corações. Apenas a parte intelectual. E se a gente for fazer algo bem mais profundo das camadas que somos, nós temos aí as 3 camadas externas da personalidade, que envolve muitas vezes aí o intelecto, vai envolver as emoções e vai envolver o físico, o corpo físico. É a parte mais externa, é a parte da personalidade. Essa, todos nós sabemos orar, pelo intelecto, pelo físico, porque aí a gente fecha os olhos, Espírita para orar fecha os olhos, tem toda uma contemplação, tem uma manifestação física, tem uma manifestação intelectual, muitas vezes uma sensação emocional em torno da prece. Aqui ele vai pedir para a gente ir para a camada mais profunda, vai sinalizar que a gente pode chegar na mente do supraconsciente, buscando de fato a essência espiritual que somos e, quiçá, a tocar a centelha divina
que há em cada um de nós. E ele ainda vai dizer: a prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retornado ao jugo da carne. Deve levar-se aos pés da majestade divina com humildade. Será que ao recorrer à majestade divina, ao Pai Criador de tudo, a gente reconhece de fato as nossas verdadeiras limitações da ocasião em que estamos enfrentando? E somos limitados, a gente já sabe que é mesmo, não há nenhuma novidade. Mas qual é a limitação que nos trava nesse momento? Nessa questão em que a gente passa? Ao acordar, antes de dormir, fizemos uma prece, provavelmente, né? E aí pedimos algumas coisas, provavelmente. Mas ao acordar, temos consciência do que nos necessita ainda para alcançar o que desejamos? Para poder rogar ao Pai com humildade, reconhecendo o que de fato nos falta naquele momento? Para que Ele possa suprir ou auxiliar que a gente construa o que ainda nos falta? Ele ainda continua, não só com essa humildade, mas com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela, a prece, subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tende a levar-se ao Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea, chegar branda, leve, limpa, branca, transparente e radiosa de esperança e amor. Notemos que é para poder chegar na profundeza do que somos, na alma, na essência, naquilo que de fato a gente reconhece que ainda nos falta e que estamos a caminho dessa construção, mas que sem a misericórdia divina, sem o amparo do alto, tudo fica muito difícil, nós nada poderemos fazer. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais. Mas olha, das graças de que o espírito que somos, da alma que fala com o Pai, necessita. Porque aqui ainda a gente está habituado a fazer a prece com a parte mais externa, com o físico, né? E aí a gente vai começar a pedir mais dinheiro, mais cliente, situação, beleza, né? Ai, meu Deus, essas rugas que aparecem, podia sumir. Ai, o dinheiro que me falta. Ai, a situação de prestígio. Ai, alguma coisa que é externa, que a gente vive culturalmente, que vai passar, que tem seu valor, mas que passa com tranquilidade. E que vai ficar apenas a construção que a gente edificou no espírito que somos. Nessa alma que estadia por esse corpo físico, na circunstância do agora, que nos traz uma capacidade de transformação íntima, que a prece, bem orientada, reconhecida a necessidade dessa alma que clama ao Criador, pode conseguir força o suficiente para construir agora, e não amanhã. E não para que venha banhado como um presente, como um brinde, que simplesmente vai cair a graça que a gente necessita, sem esforço algum. Mas dando para nós as condições que nos faz mister agora, nesse momento. E aí ele diz: mas que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Da paciência conosco mesmo, porque não seremos espíritos puros nessa encarnação. E eu sei que todo mundo tem essa expectativa, principalmente espírito, conhecedor do livro dos espíritos, das obras subsidiárias, da codificação. Então ninguém quer ser espírito que vive no mundo de provas e expiações, porque a gente vai conversar e todo mundo diz: eu não tenho mágoa de ninguém. Eu acho tão fantástico quando um espírita fala isso, né? Eu falo, que lindo, coisa bonita de ver, né? Ah, eu não tenho ninguém que eu precise perdoar, não me
me ofendo. Eu nem me ofendo. Falo, nossa, que maravilha. Eu só acho estranho porque não combina com o planeta em que ele se encontra, né? Prova, expiação, espírito puro aqui, pelo que a gente entende, só Jesus, né? Então significa que a gente, de fato, precisa pedir paciência conosco mesmo, até a gente alcançar os recursos necessários para crescer espiritualmente, para dar conta de encarar a mágoa que se esconde no fundo da alma, para dar conta de olhar frente a frente para as questões da qual você precisa perdoar, se perdoar, daquelas compreensões que fica cada vez mais difícil encarar de frente consigo mesmo o que precisa resolver. E aí há de ter paciência conosco, há de ter resignação, vontade de suportar tudo o que precisa suportar nessa encarnação, com resignação, sem revolta, com tranquilidade, com vontade, sem dó de si, sem achar que é o último dos piores, né? Mas alguém que está a caminho, que vai superar isso também. E com fé, acreditando que você é capaz, de que você vai dar mais um passo, que agora está difícil, foi só uma queda. Ainda outras quedas poderão vir, mas nessa queda você tem capacidade de levantar, de se reerguer, de ficar ereto novamente. Força, fé, resignação. Será que nas nossas preces temos essa profundidade, essa clareza, principalmente ao acordar, que é a orientação do momento? E aí ele continua. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é que na maioria dos casos pedis a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Será que temos coragem de pedir para melhorar sobre aqueles assuntos da vida alheia que não convém mais comentar, mas que a língua coça e você dá só uma pimentadinha para que outros façam um comentário maior e você se isente da fofoca que começou? Será que temos coragem de pedir essa elevação moral? Porque há de se ter coragem, né? Aí é mais fácil pedir dinheiro para Deus. Aí fica mais fácil, porque é uma coisa externa, essa aqui eu vou ter que fazer alguma coisa, pedir dinheiro alguém me dá, vai que Deus me dá, né? Ou então pedir para cortar essa fofoca, como diz o salmista, colocar um guarda na minha boca, na minha língua, para que eu não fale muito. Mas aí o que ocorre? A gente se esquece que quem tem que fechar a boca é a gente. E não o salmista que vai vir costurar nossa boca. Desse esforço que a prece consciente nos traz. Ele ainda vai dizer que, não, bem poucas vezes tende feito essa oração para cunho de elevação moral. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, de haveis com frequência exclamado, Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. E aí eles nos repreende, com uma palavra bem firme e com bastante exclamação. Insensatos, ingratos. Se desceis ao fundo de vossa consciência, quase sempre deparareis em vosso mesmo como o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrente de graças e de consolação se derramará sobre vós. É a mesma orientação que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse mesmo livro, chamado das aflições. Bem-aventurados os aflitos. Pensem bem. E as aflições são essas. E ele vai citar lá do item 4, aonde fala das aflições que têm duas origens. As aflições que têm origem nessa encarnação, provocada por nós mesmos. Por liberdade, por escolhas, por condutas que nos conduziram às aflições em que vivemos no momento. E outras aflições que trazemos de responsabilidades assumidas em outras encarnações. E que se agora elas afloram e aparecem, é porque temos arcabouço moral e espiritual para dar conta dessa aflição, para resolver. Não apologia a sofrimento, a tormento, mas condição de encarar de frente agora o resultado causado muitas vezes em outras eras. Mas que agora, com uma consciência mais expandida,
com condição emocional, a gente dá conta de olhar de frente. Ainda orienta, diz nesse item 4, que o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então, que possamos, diante das nossas dificuldades, rogando a prece, não colocar culpa em ninguém, nem ao acaso, nem à circunstância, nem na política, nem em qualquer outra situação. Lembremos que a evolução é individual, é passo a passo, e que a prece é uma ferramenta acessível a todos e a qualquer hora, a todo instante. É interessante a gente recordar no livro Os Mensageiros, de André Luiz, lá no capítulo 14, intitulado Os Preparativos. Esse livro eu vou falar para poder incentivar todo mundo a ler o capítulo, depois vai ficar todo mundo apaixonado mesmo com a questão de André Luiz e Aniceto, que vai acabar lendo o livro todo, né? Essa é a intenção. Nesse livro, eles vão passar exatamente por uma questão de ensinar o André Luiz a fazer a prece com o desejo de que o espírito se eleva, para buscar a necessidade do espírito. Porque lá no plano espiritual, imagina, como é que vai fazer as preces como a gente está acostumado aqui, né? Ai, Senhor, tira esse chefe de mim, porque ele está difícil, ele está me perseguindo, ele é aquela pessoa difícil. Não, lá no plano espiritual não vai ser complicado. Como é que você vai falar assim, ah, tira esse ministro aqui, gente, da reencarnação, que ele está difícil. Não vai rolar. Se a gente também chegar lá no plano espiritual e fazer uma prece assim, por favor, nossa, aumenta a minha receita, coloca mais clientes aqui, aumenta a minha cartela de... Não vai, lá não tem dinheiro, não vai ter jeito. Então vocês imaginam o que é chegar lá no plano espiritual e aí como é que a gente vai fazer a prece? Porque essas camadas mais externas já foram diminuídas, a gente já deixou o corpo físico, pelo menos o corpo físico a gente já não tem lá. Emoção ainda tem. Intelecto também, e esse, se não tiver evolução moral, fica numa arrogância danada, numa tirania que ninguém suporta. Então a gente vai precisar de aprender. Foi isso que Aniceto tentou falar para André. Porque ele estava muito feliz que André Luiz e o Turmo ganharam autorização para vir no plano terreno e participar de um trabalho muito bacana. Mas acontece que André não conseguia tanta oportunidade para ajudar, até mesmo como médico, como situação, porque Aniceto fala, André, o que lhe falta é uma visão mais profunda do ocorrido. Porque você olha para a doença e enxerga o maltrato dos corpos, você não consegue ir na causa. Você olha para um desequilíbrio, para um desentendimento, e você vê a aflição do momento, você não consegue aprofundar. Então roga a Deus, já que você ganhou essa oportunidade, para aprofundar a sua visão. Para que te dê condições de enxergar mais além, de ir mais profundo. Gente, eu fiquei tão assim encantada com esse capítulo, e principalmente com essa orientação, porque não é uma necessidade só de André Luiz. E não é uma necessidade só quando a gente perde o corpo físico. Será que nós temos condições das nossas interpretações, dos nossos olhares, chegar um pouquinho mais a fundo? Ou ainda ficamos só na superfície com interpretações vãs e nem conseguimos auxiliar ninguém, nem a nós mesmos, porque não temos aprofundamento da questão? E aí ele fala, você, André, não consegue auxiliar ainda porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. E aí ele fala, vocês vão para o gabinete de auxílio magnético às percepções. Engraçado como no plano espiritual tem tudo, né, gente? Vai ter um gabinete para percepções. Eu falei, gente, não posso ir para lá durante o sono, não, porque minha percepção está péssima. Eu já tenho efeito retardado, só entendo orientação espiritual depois que a coisa acontece. Porque antes eu fico achando que é uma coisa, e depois a coisa acontece e falo, era isso que eles queriam dizer. Então, percepção fraquíssima. Às vezes conta em seu até a piada, conta uma para eu rir 2 dias depois. Porque foi, como é que é? O que é que estamos falando? Custou entender. Então, se a gente for para esse gabinete das percepções, vai melhorar. A gente vai ter uma percepção melhor.
Só que não basta ir só para esse gabinete. Lembrei muito da nossa cabine da cabine de passe, porque todos nós aqui, a grande maioria, antes de adentrar para a reunião, a gente passa pela cabine de passe. Mas será que lá a gente sabe o que pedir? Será que lá a gente só fica assim bem relaxado, sem pensar em nada, como se alguma coisa fosse jogar em cima da gente e o que vier tá bom? A gente não sabe nem o que é. Então lá o Aniceto ainda vai falar para ele como que ele vai pedir, como que ele vai rogar. E ele diz assim, olha só, não roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se das grandezas desse dom sublime. Envie à majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Olha, não é só para aumentar a capacidade de perceber, mas é que para fazer bom uso disso, como uma gratidão de amor a Deus por tudo. Eu vi um feed na internet, desses videozinhos, e achei tão interessante, porque era um jovem. E jovem falando de Deus comove a gente, né? E a gente fala, meu Deus, esse mundo não está perdido. Aí o jovem estava querendo falar que o primeiro salário dele, que quando ele recebeu o primeiro salário dele, ele colocou assim em cima da mesa e ele ia fazer uma prece. Aí eu já fiquei de antena ligada. Eu falei, menino, o que esse menino vai falar? Ele vai querer comprar tudo com aquele dinheiro? E ele não estava conseguindo falar porque ele se emocionava. Porque ele pedia a Deus, ele era um estagiário, era o primeiro salário dele, e ele estava pedindo a Deus para que todo o dinheiro que ele ganhasse daqui para frente não o fizesse esquecer da majestade de Deus na vida dele. Uma prece bem mais profunda, né? Então, assim, que a gente possa consagrar qualquer conquista moral, intelectual, financeira, física, para que faça o bem, para que a gente coloque aquilo a serviço do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro, né? Que possa multiplicar essa realidade, porque só assim a gente consegue dar valor ao que de bom, belo e verdadeiro já construímos em nós. Não vai passar despercebido, não seremos capazes nem de identificar em nós mesmos. Nesse capítulo, Aniceto ainda consegue falar, né? Olha, não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a deleituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Então a gente prefere uma facilidade do que a conquista da autoiluminação. E é verdade. A gente se ilude muito com esse tempo corriqueiro, passageiro. Não é para fazer apologia à dificuldade, mas é para honrar o nosso esforço. Há de se fazer um esforço para ser melhor do que ontem. Não dá para ser o mesmo, com os mesmos preconceitos, com as mesmas picuinhas, né? Você já sabe o que vai irritar outra pessoa e a gente faz assim mesmo. Não reparar? Parece que é vício, né? É vício. Então a gente tem que vencer esse vício. Eu já sei que vai irritar o outro. Para que você vai querer irritar outra pessoa? Principalmente no universo familiar, doméstico, onde as pessoas já têm mais tempo de convivência, onde utiliza essa percepção e essa visão, não mais para consagrar ao pai, nem ao amor, nem à verdade, nem ao belo, mas para irritar o outro. É triste, mas a gente ainda tem esse vício. Mas agora, com o recurso da prece, a gente já pode pedir para se livrar desse vício, né? Já dá para pedir uma percepção, uma visão melhor da circunstância e das pessoas que nos rodeiam. Não para abusá-la, não para conhecer utilizando o intelecto como algo autoritário que o coloca as pessoas na mão da gente como se fosse um fantoche, mas como um respeito da dor e do percurso que aquele ser que convive com você caminha e carrega. Não tem ninguém aqui na Terra que está livre do seu próprio fardo. Todos nós carregamos o seu fardo de auto-se iluminar, com as dificuldades trazidas de outroras. Mas que agora é o momento exato e que não seja nós mais um peso na vida daqueles que andam conosco. Que não sejamos nós mais um a apontar o dedo em alguma ferida, em alguma dor, que
que a pessoa ainda não dá conta de resolver. Tem uma orientação bem interessante que diz assim: se você vai falar com a pessoa e ela não consegue resolver em 5 minutos aquele problema, fala nada não. Ela não vai ser capaz de mudar em 5 minutos. Isso significa que as coisas mais externas a gente consegue. Então, por exemplo, se a gente tiver com o dente sujo, né? Você pode falar para a pessoa: olha, comeu uma couve, seu dente está sujo, em menos de 5 minutos ela tira. Bom, ficou bacana. Agora ela cortou o cabelo, não ficou legal. Para que você vai falar? Vai demorar, em 5 minutos ela não vai resolver esse cabelo dela. As mulheres conseguem entender isso mais fácil, né? Olha, em 5 minutos ela não vai mudar. Então, fica calado, guarda para você, não coloca mais esse peso em cima dela, né? E isso é para a gente poder conseguir melhorar como que a gente pode se elevar em coisas simples, mas cuidar da gente, não delegar o outro, como um banho magnético, a prece fosse simplesmente um banho magnético e que Deus soubesse tudo que a gente precisa melhorar, então que a gente não precisa pedir. A gente precisa pedir para que a gente se humilhe, mas não é esse se humilhar, é se conhecer as limitações que traz na alma. Porque uma vez reconhecendo diante da prece, a gente tem mais atenção. Depois que André Luiz frequentou essa cabine magnética, diz ele que quando ele saiu de lá, ele não viu grandes mudanças, mas que ele sentiu um coração mais aliviado. Que ele sentiu uma sensação de paz que ele ainda não tinha percebido. E que aí ele começou a estar mais leve para ver as coisas. E aí ele e o companheiro ficaram na observação enquanto os outros que já estavam mais capacitados para o trabalho iam trabalhar. Então vocês imaginam, ele foi para a cabine magnética da percepção para trabalhar com observação. Nós aqui observamos tudo e todos, muito pouco nós mesmos, porque os olhos são para fora, né? A gente enxerga para fora. Então a gente observa todo o ambiente, tudo e todos. Mas será que pedimos em prece para passarmos por essa cabine da percepção, para ter um bocadinho de profundidade e tentar pelo menos compreender que há uma causa por trás daquele efeito? Esse é algo que a gente pode começar a pedir a partir de agora. No Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade, ele diz: deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório ou vos lançais de joelho nas praças públicas. Não façamos esse estardalhaço físico, né? Mas ele diz: a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Dever material, dever profissional, dever moral, dever familiar, dever dos relacionamentos, todos, sem distinção de natureza. Se a gente cumpre com o nosso dever, a gente já está fazendo uma prece. Não é ato de amor a Deus assistir os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a Ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém? Quando evitais um acidente? Quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição a vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhes dizer: perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Quantos de nós pedimos coragem para reparar a falta que tivemos? Porque aqui, culturalmente, o máximo que a gente fala é: desculpa, foi mal, eu sou imperfeita, não consegui fazer melhor. Mas e corrigir? E reparar? Me dá uma oportunidade para reparar? O que eu posso fazer para consertar? Eu acho que os pedidos de desculpa vão ser mais robustos daqui para frente, né? E continuando.
Isso depende das preces regulares da manhã. Isso independe, né, é independente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Essa prece do cotidiano, do cumprimento do dever, da conscientização da própria limitação, dos pedidos ao Pai para vencer essa superação. Uma conhecida, muito querida, espírita, disse para mim essa semana sobre, essa pelo menos é uma espírita consciente e ela tem um desafeto, uma pessoa a qual ela ainda não gosta, e aí ela fala assim, não, eu sei que ela está fazendo oficina de oração na igreja católica. Aí ela está assim, Tati, mas olha, eu sei que lá na oficina de oração eles ensinaram assim, que quando a gente tem uma pessoa que a gente não gosta, e a gente tem que falar assim, olha, Senhor, eu não gosto dessa pessoa, mas o Senhor gosta. Mas então, já que o Senhor gosta, eu vou gostar também. Mas eu não dou conta de fazer essa oração, não. Eu faço assim, Senhor, o Senhor gosta dessa pessoa, mas eu não gosto. Aí eu falei com ela, ô Lu, já é alguma coisa. Porque pelo menos você já sabe o seu ponto de partida. Que tal, pelo menos fazer assim, Senhor, o Senhor gosta dessa pessoa, eu ainda não gosto, me ensina a gostar. Ai, pelo menos mentir para Deus não dá, gente. Falar, né, que eu gosto, eu vou gostar dela só porque agora eu também sou espírita cristã, então agora eu vou gostar não gostando? Não funciona. Ele conhece as nossas emoções. Então a gente parte da verdade, Senhor, olha, o Senhor gosta, o Senhor ama, é sua filha, seu filho. Eu ainda não gosto não, mas me ensina a gostar. Eu chego lá, né? E aí ele diz que essas que vão fazendo do nosso dia a dia, das nossas relações, com tranquilidade, porque às vezes, gente, um dia a gente não gosta da pessoa, no outro a gente já gosta. Nas relações de quem convive muito tempo é assim, né? Tem dia que a gente tá azedo, tem dia que a gente nem tá tanto, e ali a gente vai relevando uns aos outros e a gente mesmo. Mas com uma prece consciente do estado que a gente se encontra em relação àquela pessoa naquele momento, naquela circunstância. E ele ainda diz assim, para encerrar, tende como certo que um só destes pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Então que possamos agora dar origem às nossas preces, e tendo ponto de partida e as nossas próprias limitações, para rogar ao Pai, de fato, as nossas necessidades das circunstâncias atuais. E sendo hoje o dia que antecede a celebração dos católicos a Nossa Senhora Aparecida, nós, espíritas, não temos várias denominações para Maria de Nazaré. Para nós, é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, aquela que o Mestre nos entregou na cruz, como nossa mãe, ao entregar a João, o discípulo mais amado, como sendo ela mãe dele e ele filho dela. Naquele momento todos nós somos tocados e podemos rogar a Maria como se ela fosse nossa mãe. E toda mãe parece que traz um traço de Maria em si, mesmo que seja longe, né? Não pela perfeição, mas pela coragem de estar com o filho em qualquer circunstância, mesmo quando o filho vai. Porque Jesus foi, né? Jesus também saiu de casa para fazer seu noviciado, mas ela sempre estava com ele em todas as oportunidades. E hoje a gente faz um poema a Maria de Nazaré, bem tranquilo, em reverência às celebrações culturais do nosso país, que tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida, e para nós, a Maria de Nazaré. O poema é assim: Nossa Senhora Aparecida, por Eliseu Petrelli de Vitor. És a padroeira, por mim escolhida, és a genitora do Filho que nos deu a vida. Sob o teu manto sagrado, sinto-me amparado. Se nem sempre te agrado, afasta-me do pecado. Sempre me socorrestes nos momentos de aflição, e não te aborrecestes, dando-me tua bênção.
Te peço que a todos olhes, como o sol que brilha, com o teu amor acolhes, meus amigos e minha família. Essa poesia é uma poesia do autor, que foi numa procedência em Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais. Que Jesus nos abençoe a todos, nos conforte. Ficamos agora com o nosso irmão Valdir.